Olá, neste vídeo irei abordar a análise do sistema de medição, ou seja, MSA. Sendo que a qualidade dos dados é primordial, a MSA deve ser realizada antes da recolha dos dados do processo. O sistema de medição é a recolha de gauges, ou seja, aparelhos usados para obter as medições, normas, operações, métodos, software, pessoal, ambiente e suposições utilizadas para produzir uma medição. Temos aqui 4 imagens para nos ajudar a perceber melhor a diferença entre exato e preciso. Exato é quando os pontos estão no centro do alvo e preciso é quando os pontos estão juntos, ou seja, quando temos pouca variação. Comecemos primeiro com as imagens do lado esquerdo. A superior tem os pontos afastados do centro, logo não é exato, e os pontos estão afastados entre si, portanto também não temos precisão. No entanto, a imagem inferior já mostra os pontos à volta do centro, obtendo assim a exatidão, mas os pontos continuam afastados entre si. Sendo assim, ainda não obtivemos a precisão. Indo para as imagens do lado direito, a imagem superior mostra os pontinhos todos juntos, sendo que aqui temos precisão. Contudo, estes encontram-se longe do centro, não conseguindo alcançar a exatidão. A imagem do canto inferior direito mostra precisão e exatidão, pois os pontos estão juntos e no centro do alvo. A linearidade de um instrumento é quando a distância ao centro se mantém, mesmo que o intervalo de valores se altere. Na imagem superior esquerda não temos problemas de linearidade, enquanto que na imagem inferior já temos. A precisão é observada nos gráficos de estabilidade do instrumento. Se o desvio padrão se mantiver no tempo, então temos um sistema instável, que é o que podemos observar na imagem superior direita. Na imagem inferior podemos ver que o gráfico se alarga no tempo, logo é um sistema instável. Fez 10 leituras de um bloco de calibre de 1 mm com paquímetro. Achou-se a média, ou seja, o x-bar, e deu 1,0357. Subtraiu-se ao seu valor verdadeiro e obteve-se 0,0357 mm. Ou seja, em média, o paquímetro dá valores que são maiores que o valor verdadeiro em 0,0357 mm. Se este valor de 0,0357 mm se mantiver para todos os outros blocos de calibre, iremos ter a linha azul, ou seja, não temos problemas de linearidade. Contudo, se este valor da diferença do valor verdadeiro e o medido aumentar ou diminuir conforme o bloco de calibre, iremos ter problemas de linearidade e teremos a linha cor de laranja ou a verde. Para avaliar a precisão, precisamos do gauge RR. Um atributo gauge RR é utilizado quando as equipas Six Sigma estão a analisar sistemas de medição para dados Go ou No-Go. Repetibilidade acontece quando se obtém o mesmo resultado, sendo que a medição foi feita pela mesma pessoa, mesmo instrumento e mesmo objeto. Se tal não acontecer, temos erro de repetibilidade. Reprodutibilidade acontece quando diferentes pessoas, medindo a mesma peça com o mesmo instrumento, obtêm resultados iguais. Se tal não se verificar, estamos na presença de um erro de reprodutibilidade. Para analisar a precisão, comparamos os resultados de cada perito com a coluna avaliação correta. Observamos que o perito A errou a amostra 4 e 7, logo tem uma precisão de 80%, enquanto que o perito B conclui resultados diferentes na amostra 1, 6 e 8, obtendo uma precisão de 70%. Para obter a repetibilidade, observamos cada perito individualmente. O perito A, na amostra 4, uma vez disse que era falso e outra que era verdadeiro. Logo nesta amostra não conseguiu tirar a mesma conclusão, apesar de o objeto ser o mesmo. Logo tem de repetibilidade 90%. Por sua vez, o perito B, na amostra 1 e 6, fez o mesmo. Uma vez disse que a peça não estava ok e noutra vez disse que estava boa para passar. Logo não conseguiu repetir os resultados nestas duas amostras, ficando com uma repetibilidade de 80%. Para a reprodutibilidade, temos de olhar para a tabela toda. Tanto os dois testes dos peritos como a coluna avaliação correta têm de dar o mesmo resultado, e isto só se verificou 5 vezes numa amostra de 10. Logo, a reprodutibilidade é de 50%. A tabela apenas fornece dados para um conjunto de 10 amostras. Contudo, os testes gauge RR de atributos mais precisos requerem normalmente pelo menos 20 pontos de dados. Em vez de apenas dizermos se a peça passa ou não, podemos realmente anotar os valores medidos e com isso calcular as variâncias necessárias para perceber de onde vem o erro da medição.
Suponhamos que pedimos a 3 operadores para medir 15 peças 3 vezes. Os resultados são os representados na tabela. Com esta tabela conseguimos obter o x-bar geral e o S geral. O x-bar obtemos usando a função média dos valores dentro do retângulo roxo. E o S através da função dashpad.s, também dos valores dentro do retângulo roxo. Vamos mostrar os cálculos para o operador A. Depois é fazer o mesmo para cada um dos outros. Vamos iniciar por calcular o desvio padrão da amostra para cada uma das amostras. Para tal, vamos usar a função dashpad.s das 3 células que se vê na imagem dentro do retângulo roxo. Duplo clique no canto inferior direito da célula e o cálculo é repetido para todas as amostras. Depois, calcula-se a média do desvio padrão da amostra usando os valores que se encontram dentro do retângulo roxo. Para obter a média da amostra, usamos a mesma função que a anterior, mas desta vez usaremos as 3 medições feitas para cada uma das amostras. Para calcular o range, ou seja, o intervalo, temos primeiro de achar para cada uma das amostras qual é a medição que corresponde ao mínimo e ao máximo. Depois, subtraímos o mínimo ao máximo e obtemos os valores da coluna R. Calculamos a média da coluna que contém os ranges e obtemos 0,0207. Após os vários cálculos, obtemos a seguinte tabela. Repetimos os cálculos para todos os operadores. No final, retiramos o mínimo e o máximo do x-bar para calcular o range para cada amostra e a sua média. Para os nossos cálculos, iremos necessitar da média do range, do desvio padrão geral da amostra, do range do x-bar e da tabela D2 constante, que se consegue obter na internet escrevendo simplesmente D2 constante. Nesta tabela, só iremos precisar de D2 correspondente ao N3, porque temos 3 operadores e temos 3 medições por amostra. Neste caso, o valor é o mesmo, mas nem sempre isso acontece. Pondo tudo numa tabela, fica... É esta tabela que iremos usar. No erro de repetibilidade, escolhemos o D2 correspondente ao número de medições feitas por amostra. Neste caso foram 3 medições, logo número 3. No caso do erro de reprodutibilidade, o N escolhido corresponde ao número de operadores. No nosso caso também são 3. Usaremos estes 2 erros para calcular a variação de medição e obtemos 0,031. Sabendo que a variação geral é igual ao somatório da variação verdadeira do produto com a variação da medição, resolvemos em relação à variação verdadeira do produto e obtemos 0,025. Para saber se temos ou não um problema no nosso sistema de medição, temos de calcular o rácio entre a variação da medição e a variação verdadeira do produto. Se for inferior a 10%, está ok. Como vimos, obtivemos o valor acima dos 10%. Vamos tentar perceber se foi a variação do equipamento ou a do operador que teve mais impacto no nosso sistema de medição. Calculando o rácio entre a variação do equipamento e a variação do produto, obtivemos 0,56. Logo, é a variação do operador que está a afetar mais os resultados. Devemos dar formação às pessoas. Obrigada por assistirem. Não se esqueçam de deixar o vosso like, comentar e subscrever o canal. Até ao próximo vídeo.